É este o campo da batalha travada contra o novo coronavírus em Guimarães. O Hospital da Senhora de Oliveira adaptou-se para enfrentar a ameaça da Covid-19, protegendo todos aqueles que ali trabalham ou recebem assistência. No serviço de urgência paira a serenidade após as modificações que permitiram erguer em menos de um mês um sofisticado hospital de campanha, onde os casos suspeitos são avaliados e recebem o acompanhamento necessário numa luta que une todos os heróis nesta guerra sanitária. Os espaços estão bem assinalados para separar os doentes suspeitos de infecção de todos os outros que, por algum motivo, precisam de recorrer à urgência e têm de ser protegidos da contaminação. O atendimento é prestado numa ala distinta, ocupando já a nova área da urgência, que ainda está a sofrer obras de remodelação. Em jeito de avanço da reportagem que o Grupo Santiago está a preparar sobre essa batalha contra o inimigo invisível, fica o registro da entrevista realizada ao diretor do Serviço de Urgência. O médico Carlos Alpuim explica a adaptação efetuada envolvendo todos os profissionais que ali trabalham. O médico vimaranense fala do orgulho que sente pelo comportamento da população. Este hospital não é um hospital que restringe a sua influência apenas ao concelho de Guimarães e à cidade de Guimarães. Tem uma abrangência muito maior. Oficialmente cobrimos também os concelhos de Faf, Vizela, Mondim de Basto, mas parte de Felgueiras, parte de Famalicão, parte de outros concelhos da área de Basto são também nossos habituais utentes. As pessoas de Guimarães são pessoas diferentes. Eu, como vimaranense, vitoriano, nicolino, como disse há pouco, que para alguns é um defeito, para mim é um orgulho. E também é um orgulho a forma como as pessoas de Guimarães têm se comportado perante a pandemia. Eu lembro que nos primeiros dias que vim ao hospital, no início das nossas reuniões, no primeiro fim de semana de março, pelo caminho, praticamente não via já quase ninguém na rua. Eu, que moro perto do castelo, via habitualmente muita gente na zona do castelo, turistas e não turistas a passear, e praticamente desde o primeiro fim de semana de março as pessoas começaram a colaborar. Isso foi importante porque de facto os números que nós temos no nosso hospital são os números que toda a gente tem, mas poderia ser bem pior se de facto a comunidade também não tivesse este comportamento. Por um lado, a mensagem de ficar em casa parece que colou e bem, e as pessoas têm tido uma atitude de facto positiva, e deram-nos tempo a nós prepararmos o hospital para podermos ter um tipo de resposta também diferente. Nós, a nível de serviço de urgência, nunca pensámos que poderíamos ter quase 2 serviços de urgência. Nós temos que tratar todas as pessoas que precisam de serviço de urgência sem ter Covid. E temos que tratar também aqueles que são suspeitos de Covid. O que implica uma reorganização completa de todo o serviço de urgência, não é? Nós temos que ter 2 áreas separadas. E penso que vocês tiveram há pouco a oportunidade de ver o esforço que o Conselho de Administração fez para conseguirmos uma espécie de um segundo serviço de urgência. Nós estamos envolvidos há cerca de um ano num processo de reestruturação e ampliação do serviço de urgência e no dia 5 de março, ou seja, uns dias antes disto de entrarmos em fase de mitigação da pandemia em Portugal, abrimos o serviço de urgência com uma área que correspondia sensivelmente, ou corresponderá, a 1/3 do que vai ser o nosso futuro serviço de urgência. E reorganizar este espaço de forma a que não se cruzassem suspeitos com doentes suspeitos mudou completamente a nossa atitude. E tivemos que arranjar maneira de criar alternativas. Nós não podíamos, num espaço que tem 2 ou 3 salas, que é o que está pronto do futuro serviço de urgência, criar uma estrutura para podermos tratar doentes suspeitos de Covid e doentes não suspeitos de Covid. E então o resultado foi aquilo que vocês viram. Um esforço imenso, uma estrutura que está ali para tratar, para receber, para poder filtrar os doentes e não fazendo correr risco aqueles que possam ter daqueles que não possam ter, porque há sempre esta dúvida. Qualquer situação de agravamento de uma doença crónica pode ser provocada pelo Covid. Ou seja, um doente que tem uma insuficiência cardíaca, que é grave. Um doente que tem uma patologia respiratória, que é grave. O que pode estar por trás dessa complicação pode ser uma infecção por Covid.
E depois há aqueles que só vêm porque aqueles sintomas ligeiros de Covid. E, portanto, é difícil criar uma estrutura no serviço de urgência que separasse completamente estas duas áreas. Isso conseguiu-se. Um esforço imenso, resultou naquilo que vocês viram, uma adaptação do pessoal que trabalha na urgência fantástica, médicos, enfermeiros, assistentes operacionais, administrativos, seguranças. Eu acho que todo o pessoal da limpeza, toda a gente se adaptou e toda a gente tem feito um esforço fantástico para darmos uma resposta. E a resposta que nós temos tem sido uma resposta que eu acho que é favorável. E o lema deste serviço de urgência, não sei se tiveram a oportunidade de ver um placar que está no serviço de urgência, que diz: se fosse fácil não era para nós e que juntos somos mais fortes. De facto, o lema deste serviço de urgência é tentar a superação no dia-a-dia. Porque todos os dias há gente que recorre aos nossos serviços e nós temos que prestar a melhor qualidade de serviços. Se já estávamos a fazer isso num espaço que era demasiado confinado, imagino o que é que nós tivemos que fazer para nos dividir. Mas eu acho que, preparados para o pior, acho que estamos a ter uma resposta muito boa e muito eficaz àquilo que são as necessidades da nossa população. A definição do Conselho de Administração do Hospital da Senhora de Oliveira foi um cenário para o pior. Foi, o pior cenário, o plano é esse? Nós começamos a preparar este cenário há mais de um mês. Eu acho que nós fomos mais proativos do que reativos. É natural que todos os dias surjam dificuldades e que haja alguma necessidade de readaptação. Mas esta necessidade de readaptação que vai acontecendo já resulta da preparação prévia que, de uma forma geral, nós já tínhamos conseguido fazer. Claro que é tudo novo, não é? É uma doença nova, é uma doença com comportamentos estranhos, que é verdade. Muitas vezes nós achamos que o doente tem um quadro que não parece nada a ter a ver com Covid e quando vamos a descobrir é uma infecção por Covid. Agora, esta adaptação tem sido gradual e eu acho que temos dado uma resposta que eu acho que é muito positiva a nível de serviço de urgência. E como é que chegam cá os doentes? Há receio de quem entra para a área limpa da urgência relativamente àquilo que acontece na área dedicada ao Covid-19? Eu acho que o nosso hospital e o serviço de urgência estava habituado a ter uma afluência de cerca de 480 doentes por dia. Muitos deles certamente não tinham necessidade de vir ao serviço de urgência. Em Guimarães é uma das coisas que a mim me deixa um pouco, e até vou aproveitar esta altura do Covid para deixar uma mensagem. Nós estivemos sempre habituados que no Conselho de Guimarães o hospital fosse resposta para tudo. Ou seja, se um utente ao fim de semana, se um utente à noite precisava de algum apoio, porque tinham sintomas menores de qualquer tipo de doença, uma simples faringite, uma simples gastroenterite, não ia ao serviço, não ia ao centro de saúde, porque não funcionavam ao fim de semana, e vinham para o serviço de urgência. De facto, nesta altura, porque há alguma resposta também dessas estruturas, penso eu, temos menos afluência ao serviço de urgência daquilo que não é propriamente urgente. E não tendo essa afluência de cerca de 480 doentes por dia, com esta pandemia, as pessoas reduziram sensivelmente para metade, ou eventualmente até menos. Ou seja, talvez sejam os números reais de quem precisa de um tratamento urgente. Pensamos nós, embora eu também deixe aqui outro alerta. As pessoas que têm, de facto, sintomas, são sintomas que podem ser de doenças graves, uma dor torácica compatível com um infarto miocárdio, alguém que tem alteração de estado de consciência. Não deixaram de haver AVCs, não deixaram de haver infartos, não deixaram de haver, eu sou cirurgião, não deixaram de haver apendicites, não deixaram de haver colcistites, processos inflamatórios intestinais. As pessoas que, de facto, têm necessidade de vir ao hospital, que o façam, que não o façam por uma dor na articulação que têm há 1 mês ou 2 meses, mas tenham um quadro agudo e urgente e que precisam dos nossos cuidados, que não tenham medo de vir ao hospital. Nós não queremos também que ninguém morra por uma apendicite aguda, porque ainda é possível morrer nos nossos dias por uma apendicite aguda. Se o processo infeccioso for ultrapassando aquilo que é habitual,
Portanto, há que deixar também este alerta, ou seja, quem tem a necessidade que venha e que venha fazê-lo porque vai fazê-lo em segurança. Nós temos, de facto, uma área dedicada para aquilo que é suspeito e para aquilo que não é suspeito de Covid. Portanto, as pessoas que se sintam confortáveis e que se sintam em segurança. Sr. Doutor, e esta onda de solidariedade ou de união em torno do hospital que sente nesta comunidade vimaranense, que tão bem conhece? Orgulho. Como eu disse no princípio, todos nós temos de sentir orgulhosos de todos os estratos sociais que temos à volta do nosso hospital, toda a comunidade que tem sido, de facto, fantástica no apoio, quer doando aparelhos que nós precisamos, ventiladores, monitores, tudo isso, quer trazendo alimentos, quer produzindo coisas que nós deixamos de ter, córgulas para nos proteger, fatos, botas, tudo isso que não, viseiras, tudo isso que existia num número muito reduzido, houve de facto um ambiente fantástico em volta do hospital, que não seria nada de que eu não estivesse à espera, como vimaranense, como digo. Esses equipamentos dos donativos e alguns deles com encargos extremamente avultados, já começaram a chegar ao hospital? Alguns sim, outros infelizmente não. Começava alguns constrangimentos a tudo que é importado, não é? Tudo que vem de fora. Infelizmente o nosso país é um país pequeno e as coisas não chegam como nós gostaríamos que chegassem. Felizmente eu acho que ainda não tivemos necessidade de recorrer a esse suporte maior que nós queríamos e para o qual estávamos a tentar estar preparados. É verdade que este achatamento da curva da pandemia também nos permitiu dar uma resposta totalmente diferente. Se nós tivéssemos um pico, como aconteceu em Itália ou aconteceu em Espanha, certamente que a resposta não seria exatamente a mesma, não é? Neste momento, como houve este achatamento da curva, todo o Serviço Nacional de Saúde acabou por ter uma resposta muito mais eficaz do que teria de outra forma. Sr. Doutor, estamos em plena quadra pascal, tempo de encontro para muitas famílias, mas tem que ser uma quadra pascal diferente. Isso é uma coisa diferente. Eu sempre eu sou católico, sempre fiz o culto da família e de facto deixo aqui a todos uma mensagem de esperança, que no fundo, após esta prova, haja uma ressurreição em todos nós e na sociedade e que todos possamos ter uma vida diferente. O Sr. Doutor mudou o seu cotidiano na relação que tem com os seus familiares? Mudou, certamente que sim. Tenho uma esposa de risco, porque tenho uma patologia crónica e há um mês que em minha casa, eu continuo a ir a casa, é verdade que sim, mas eu tenho o meu quarto, a minha mulher tem o dela e a minha filha tem o dela. Chegamos a casa, eu chego a casa, chego à garagem, disto-me, vou direto para o meu quarto, tomo um banho e quando vou ter com eles já vou completamente mudado. E mesmo assim, depois em casa mantemos o distanciamento social, que é aquilo que eu apelo para que as pessoas continuem a fazer. O pouco tempo que eu tenho estado em casa, eu tenho passado os meus dias no hospital, mas quando chego à noite a casa, quando estamos ou a jantar ou a ver um bocadinho de televisão, está cada um no seu canto, mantendo a distância mínima dos 2 metros, porque eu não estou em casa de máscara, nem quero que ninguém toda a gente esteja em casa de máscara, mas se nós tivermos este distanciamento social, também estamos protegidos. E lavar as mãos, não se esqueçam. Em minha casa há álcool gel por tudo que é canto e sempre que a gente passa no corredor, passa não sei o que, vai passar as mãos por álcool gel. Antes de jantar, vai passar a mão por álcool gel. Sempre faz qualquer coisa, faz. E isso é a mensagem que eu queria deixar. Uma mensagem de esperança. Tempos difíceis vivemos, tempos difíceis se avizinham, porque depois da crise sanitária vem a crise económica, todos nós sabemos disso, mas nós somos um país que se orgulha do seu passado, somos uma região e um concelho que se orgulha do seu passado e nós temos que ter uma esperança e esperar que, a seguir este momento de prova, que venha de facto a ressurreição para todos nós.